Então, pessoal, no último vídeo a gente estava falando do modelo atômico de Bohr, que aí era a ponte que a gente utilizava para entrar no modelo atômico moderno, que é aquele descrito através da mecânica quântica, que surgiu no início do século passado, especialmente após 1925 com a equação de onda de Schrödinger, que a gente conseguiu resolver as funções de ondas para o átomo de hidrogênio e aí conseguimos desenvolver o modelo atômico que a gente chama de modelo atômico moderno, certo? Nesse modelo atômico moderno, a gente consegue definir o que a gente chama de estrutura eletrônica dos átomos, ou seja, dizer exatamente não é a palavra correta aqui, mas com uma maior precisão, como que os elétrons estão alocados ao redor do núcleo. No modelo de Bohr, a gente falava sobre órbitas eletrônicas, como se ele tivesse em órbitas, assim como os planetas em torno do Sol no sistema solar. Mas no modelo mecânico quântico isso não é muito dessa forma, e a gente vai tentar fazer um paralelo entre o modelo de Bohr e esse modelo mecânico quântico, por assim dizer. Mas ainda assim é importante a gente lembrar daquele conceito de modelos científicos que a gente falou há algum tempo atrás, para que a gente não descarte completamente o modelo de Bohr, porque especialmente quando a gente estiver estudando eletrônica, as propriedades periódicas na tabela periódica, nós vamos utilizar bastante o modelo de Bohr. Mas aí quando ele não responder aquela observação experimental, daí a gente lança a mão desse modelo que a gente vai estudar hoje. Mas é extremamente importante, até mesmo para a gente entender o modelo de Bohr, algumas características, entender esse modelo mecânico quântico ou modelo atômico moderno, certo? Bom, nessa situação, na estrutura eletrônica dos átomos, os elétrons eles são definidos num determinado átomo pelo que a gente chama de números quânticos, certo? E esses números quânticos nós vamos ver quais são, mas eles surgem da resolução dessa equação de onda, a equação de Schrödinger, como eu estava falando. Então aqui eu vou precisar da fé de vocês, que vocês acreditem em mim de que isso é verdade, que isso pode surgir da resolução da equação de onda. Nós não vamos fazer isso, mas vamos mostrar para vocês, porque a gente ainda não tem base, mas no decorrer da vida de vocês vão estudar isso e entender exatamente de como surgem esses números quânticos, certo? Só para a gente lembrar o que a gente estava lá com Bohr e aonde a gente vai chegar nesse modelo atômico moderno, certo? Se a gente lembrar lá dos vídeos anteriores, a gente falava sobre o espectro de linhas. E aí a gente viu que pelo modelo atômico de Bohr, aquele desenvolvimento matemático, o espectro de linhas do átomo de hidrogênio, ele correspondia o experimental com o predito no modelo de Bohr, certo? E aí no modelo de Bohr nós tínhamos os níveis de energia que eram relacionados às órbitas dos elétrons ao redor do núcleo. E aí, o movimento de elétrons nesses níveis com energia muito bem definida e que não muda no decorrer do tempo, geram aquelas linhas com comprimentos de ondas ou frequências muito bem definidas que faz nascer aquele espectro de linhas. Por exemplo, se eu tenho um elétron aqui na camada K, que corresponde ao nível n igual a 1, aquele n lá da equação de energia de Bohr, que a energia ela é inversamente proporcional ao n ao quadrado, em que o n são esses números aqui, que a gente viu no vídeo anterior. Aí eu tenho esse elétron na camada K, ele recebe uma quantidade de energia suficiente para excitá-lo até a camada n igual a 3, representada pela letra m, certo? Ao retornar para o estado fundamental, para a camada K, tem três possibilidades diferentes. Ele pode retornar diretamente da camada n igual a 3 para a camada n igual a 1, e aí essa diferença de energia vai emitir um fóton com um comprimento de onda ou uma frequência definida. Ou ele pode vir por degraus, pode vir da camada 3 para a camada 2, emitindo também um fóton com energia definida menor do que esse em azul, e depois da camada 2 para a camada 1 com um terceiro fóton, certo? Então a gente vê que essa transição aqui, ela dá origem a três linhas naquele espectro, certo? E olhando pelo modelo de Bohr, só é possível essas três linhas. Lembra que eu falei que quando a gente vai para átomos polieletrônicos, não precisa ser poli de muitos elétrons não. Quando a gente vai para o hélio, que é o segundo elemento mais simples da tabela periódica, esse modelo aqui já falha, certo? Então vamos tentar desenvolver aqui esse modelo baseado na mecânica quântica e tentar voltar e entender por que para átomos polieletrônicos tem-se essa não congruência entre o experimental e o teórico lá do modelo de Bohr, certo? Bom, como eu falei aqui, os elétrons eles são definidos por números quânticos. Então vamos definir esses números quânticos aqui, que surgem naturalmente da resolução. Nós não vamos resolver, vocês vão acreditar em mim, lá na frente vocês vão ver que de fato eu estou falando a verdade aqui, lá na frente na vida de vocês, não no curso. E aí a gente vai voltando aqui para entender o que eu estou falando, certo? Então
Então, o primeiro número quântico que a gente vai definir é um que é similar ao que foi descrito no modelo de Bohr. A gente chama de número quântico principal, representado pela letra N minúscula. E esse número quântico principal, ele define o que nós chamamos de níveis de energia, ou camadas de energia, depende da literatura que vocês estão lendo, certo? E os valores possíveis para esse número quântico principal, ele inicia em 1, não existe n igual a 0, isso aí também é consequência do que a gente viu antes, não faria sentido ter o n igual a 0. E vai até um valor de n qualquer que não tem um limite teórico, porém na prática não existem elementos com n acima de 7. Mas teoricamente não teria por que ter esse limite, certo? Então a gente não limita aqui em 7, porque teoricamente pode ter mais, mas na prática, na tabela periódica, o n vai até 7, certo? E aí esse n aqui, similar ao de Bohr, define o que a gente chama de níveis de energia. Tudo bem? No desenvolvimento da mecânica quântica, tem-se um princípio de extrema importância que é chamado princípio da incerteza. O princípio da incerteza, ele nos diz que a gente não pode ter a definição em um determinado momento da posição de um corpo e do seu momento linear, ou tendo-se uma massa definida da sua velocidade, certo? E se a gente lembrar lá do desenvolvimento do modelo atômico de Bohr, a gente sabia exatamente a posição, a órbita em que ele estava, ou pelo menos com uma incerteza igual à circunferência da órbita, e saberia a sua velocidade pela própria equação que a gente desenvolveu, da energia envolvida, daquele equilíbrio de força e energia envolvida. Portanto, isso de certa forma não condiz com o princípio da incerteza, certo? Por conta desse princípio da incerteza, a gente deixa de falar de órbita e passa a falar em orbitais, aonde os elétrons estão alocados, certo? E esses orbitais, na verdade, eles são regiões do espaço ao redor do núcleo onde a gente tem a probabilidade de encontrar o elétron. Tudo bem? Então aqui é importante a gente pensar, a gente vai deixar de falar de órbitas e passar a falar em orbitais para nos referirmos à posição do elétron, certo? E os números quânticos seguintes, eles vão ser utilizados para descrever os orbitais possíveis ao redor do núcleo atômico, certo? Bom, é exatamente o que está escrito aqui, orbitais atômicos, a gente diz que os elétrons não possuem uma órbita definida, assim como Bohr descreveu no modelo atômico dele, mas eles vão ocupar orbitais atômicos. E aí, a mesma camada N, que é definida pelo número quântico principal, possui diferentes tipos de orbitais. E isso ocorre porque as camadas elas também são divididas em subcamadas. E essa é a principal diferença do modelo atômico de Bohr, que nós colocávamos as camadas e não tínhamos umas subdivisões dentro daquelas divisões de camadas, certo? Antes de voltar para o gráfico aqui, vamos ver qual que é o número quântico que define essas subcamadas dentro de uma mesma camada. Esse número quântico, chamado número quântico secundário ou número quântico azimutal, que é representado pela letra L minúscula, é o que a gente chama de... é o que define as subcamadas ou subníveis dentro de uma camada ou nível. Subcamada, subnível, camada, nível, depende, como eu falei, da literatura que vocês estão estudando, certo? Bom, mais uma vez, há algo que a gente chama de regra de seleção para os valores possíveis do número quântico. Então, assim como o número quântico principal pode ser 1, 2, 3, números inteiros, o número quântico secundário também tem uma regra de seleção que também surge naturalmente da resolução da equação de onda de Schrödinger, certo? E nesse caso, os valores possíveis do número quântico secundário L é igual a 0, 1, 2 até n-1, certo? O que significa isso? Significa que para uma determinada camada de valor n, eu posso ter todos os valores de L que vão de 0 até n-1, e não apenas aquele n-1. Certo? Que é uma confusão comum. Na resolução aqui, isso vai ficar mais fácil de entender. E só uma curiosidade. Enquanto que o N nos fala sobre o nível de energia, o valor de L nos vai dar o momento angular do orbital. E só para lembra no desenvolvimento do modelo de Bohr, a gente adicionava quantização, adicionava artificialmente, por assim dizer, não é totalmente artificialmente, porque tinha esses argumentos físico-químicos para nos levar a isso. Mas nós adicionávamos a quantização no átomo a partir do momento angular, do momento angular do elétron.
Nós dizemos que o momento angular, que é igual ao produto de massa vezes velocidade vezes o raio, tinha que ser o múltiplo inteiro da constante de Planck dividido por 2π, certo? Aquele momento angular, aquela quantização, na verdade, ela também está sendo mostrada aqui, não matematicamente daquela forma, mas ela é, de certa forma, traduzida nesse valor de L, que nos dá o momento angular do orbital, certo? E os valores do número quântico secundário L, eles são representados por letras que têm origem no espectro de linhas, numa análise clássica dos espectros de linhas. Então, por exemplo, quando eu estou no L igual a 0, esse subnível ou essa subcamada, ela é representada pela letra S. No L igual a 1, representado pela letra pela letra P. L igual a 2 pela letra D e L igual a 3 pela letra F. Daqui para frente segue-se o alfabeto normalmente. Então, se eu tiver o L igual a 4 e o G, e assim sucessivamente. Não há, mais uma vez, limite teórico. Porém, na tabela periódica, nós conhecemos átomos apenas com subnível L igual a 3. A partir daqui, não existem átomos conhecidos em que ocupem subníveis com L igual a 4 e assim sucessivamente. Certo? Não significa que, que é limitado. Teoricamente, não é limitado, mas nós conhecemos até aqui. E essas 4 primeiras letras, S, P, D e F, que a gente vai utilizar bastante, ela vem como a primeira letra da característica das linhas no espectro de linhas, Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental, que é do inglês, por isso que vem o S, P, D e F, certo? E aí dali para frente vem G, H, I, J e assim sucessivamente. O que eu estava falando é que para uma determinada para uma determinada camada, eu posso ter tantas subcamadas que vão de L igual a 0 até N menos 1. Então, na prática, o que isso significa? Por exemplo, se eu estou na camada N igual a 1, por essa regra de seleção, o valor de L possível são todos aqueles que vão de 0 até N menos 1. Mas só que se N é igual a 1, N menos 1 é o próprio 0. Então, eu tenho apenas um único valor possível, que é o L igual a 0. Certo? Então eu tenho apenas a subcamada S quando N é igual a 1. Não tenho divisão em subcamadas. Certo? E aí nessa situação a subcamada é representada por um S, em que 1 me diz qual é o nível dela, o N, e o S me diz o subnível, o L igual a 0. Certo? Então essa aqui é a representação de subcamada para N igual a 1 e L igual a 0. E aí agora, quando eu estou na camada N igual a 2, ou no nível N igual a 2, nessa situação os valores de L possíveis passam a ser mais de 1. Porque se N igual a 2, eu posso ter o L igual a 0 e o L igual a 1, que é igual a N menos 1 no caso, né? Então eu posso ter o L igual a 0 e o L igual a 1, o que vai dar origem a 2 subcamadas nessa camada. Quais são essas subcamadas? A subcamada 2S, representada por N igual a 2, L igual a 0, e a subcamada 2P, representada por N igual a 2, na verdade não representada, mas que representa a subcamada N igual a 2 e L igual a 1, certo? E assim sucessivamente. Por exemplo, quando N é igual a 3, os valores de L possíveis vão ser o 0, o 1 e o 2. Por que para no 2? Porque o L vai até N menos 1. Se o N é igual a 3, então que vai até o 2, certo? E aí, consequentemente, as subcamadas que nós temos aqui, quando o N é igual a 3, é a 3S, 3P e a 3D. Certo? E assim, continuamente. Para maiores valores de N, mais subcamadas eu tenho possíveis para aquela camada. Certo? E aqui a gente vê que o número de subcamadas que a gente tem em uma determinada camada é exatamente igual ao número da camada. Então, quando N é igual a 1, eu tenho apenas uma subcamada. Quando N é igual a 2, eu tenho 2 subcamadas, ou subníveis. Quando N é igual a 3, eu tenho 3 subníveis, ou subcamadas. E assim sucessivamente. Beleza? Antes de ir para lá, vamos pegar aqui essa ideia e vamos voltar aqui. Por quê? A consequência daquilo ali é que aquelas subcamadas, elas vão possuir também energias diferentes. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então a situação que existe é a seguinte: quando eu tenho aqui o N igual a 1, eu tenho apenas uma subcamada, certo? Quando eu tenho QA1S, eu vou fazer aqui do modo mais simples primeiro. Quando eu tenho o N igual a 2, o N igual a 2 eu tenho duas subcamadas, que é a 2S e a 2P. E elas vão ter energias diferentes desde que eu tenha mais do que um elétron,
certo? Mas depois eu vou voltar aqui para a gente ver que aqui a gente já está vendo uma diferença. Só que ainda assim essas subcamadas também podem ser subdivididas diretamente nos orbitais, que é o objetivo que a gente está desenvolvendo aqui. Então vamos ver os orbitais e depois a gente volta nessa análise aqui para ver por que a gente tem essa incongruência do modelo de Bohr quando a gente vai para átomos polieletrônicos, certo? Então, recapitulando aqui, eu tenho os níveis, representados pelo número quântico principal, que é a letra N minúscula, e os subníveis, representados pelo número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L minúsculas, e esses números possíveis para L são também representados por letras. E aí, juntando os dois, a gente caracteriza as subcamadas, certo? Bom, como eu falei, essas subcamadas podem ter diferentes números de orbitais. E esse valor ele é representado pelo que a gente chama de número quântico magnético. Nesse caso, é representado pela letra M minúscula com o subscrito L, certo? E aí, o número quântico magnético, ele distingue os orbitais de uma subcamada. Então, os números quânticos magnéticos possíveis para uma subcamada me diz quantos orbitais tem naquela subcamada, certo? E ele vai se relacionar com a orientação desses orbitais no espaço. Isso aqui é uma coisa importante também, porque no átomo de Bohr a gente estava falando do que a gente chama de átomo plano, ou seja, ele era algo bidimensional, certo? Para se ter um equilíbrio de forças ali. Nesse caso aqui, a gente está saindo desse átomo bidimensional e chegando em algo que seria mais lógico de se pensar, em algo tridimensional. E essa orientação no espaço dos orbitais, que são esses espaços onde pode se encontrar elétrons, é dada pelo número quântico magnético, certo? Então, mais uma vez, distingue os orbitais de uma subcamada e os valores possíveis de ml são todos os valores que vão de menos L, passando pelo zero, até mais L. E cada um desses valores representa um orbital diferente naquela subcamada, certo? Vamos colocar os valores aqui para ver como é que significa isso. Por exemplo, se o L é igual a zero, quais são os valores de ml possíveis? Posso ter apenas um, porque menos zero, zero e mais zero, tudo zero, certo? Então, se L é igual a zero, eu tenho apenas um valor de ml possível, que é igual a zero, certo? Portanto, significa que na subcamada S, independente da camada, eu vou ter apenas um orbital, certo? Porém, agora, quando L é igual a 1, os valores de ml possíveis, também utilizando essa regra de seleção, que também surge da resolução da equação de Onde-Schrödinger, que vocês vão acreditar em mim, mas que nós não vamos resolver aqui, quando o valor de L é igual a 1, os valores de ml possíveis quais serão? Menos 1, 0 e mais 1, certo? Esses valores aqui não estão relacionados à energia nada, apenas estão distinguindo diferentes orbitais. Consequentemente, se quando L é igual a 1 eu tenho 3 valores possíveis para ml, portanto, no subnível P, que é a letra que representa o subnível L igual a 1, eu vou ter, portanto, 3 orbitais, certo? E no subnível L igual a 2, quais são os valores de ml possíveis? Utilizando a regra de seleção, a mesma lógica, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, ó, são 5 valores possíveis para ml. Cada um desses valores representa um orbital. Portanto, a consequência disso é que nós temos 5 orbitais no subnível L igual a 2, independente da camada. Só que vamos lembrar que o L igual a 2 só vai começar a surgir quando eu tenho o N igual a 3. Porque abaixo de N igual a 3 eu não posso ter L igual a 2. Uma vez que N igual a 2, o valor máximo possível de L é igual a 1, utilizando essas regras de seleções, certo? E assim sucessivamente. Se o L for igual a 3, portanto eu vou ter 7 valores possíveis aqui, porque eu vou adicionar o mais 3 e o menos 3 aqui, utilizar mais. E aí assim a gente vai seguindo, certo? Só uma curiosidade aqui, antes da gente voltar no gráfico lá para tentar entender o modelo de Bohr relacionando com esse modelo mecânico quântico. Vamos pensar então quantos orbitais tem para uma determinada camada N. Eu vou pegar aqui o maior valor que está exemplificado aqui, que é o L igual a 2. Se o L é igual a 2, nós estamos falando do N igual a 3, por exemplo. A partir do N igual a 3, na verdade, mas para pegar o que temos aqui. Então, ó, se o N é igual a 3, quais são os valores de L possíveis?
Então o L vai poder ser 0, 1 e 2, certo? 0, 1 e 2. Aí vamos ver quantos orbitais cada um desses subníveis tem. Primeiro, quais seriam essas subcamadas? Eu tenho a subcamada 3S, a subcamada 3P e a subcamada 3D, certo? Quais são os números de orbitais ali? Aqui, vou botar aqui para número de orbitais. A subcamada 3S vai possuir quantos orbitais? O S, o L é igual a 0. Se L é igual a 0, ML só pode ser 0. Se o ML só pode ser 0, significa que eu tenho apenas um orbital. É o que está aqui em cima, certo? Então aqui um orbital. Subcamada 3P. Se eu estou falando subcamada P, o L é igual a 1. Se o L é igual a 1, o ML pode ser menos 1, 0, mais 1. Portanto, estou falando de 3 orbitais. E se a subcamada é a 3D, portanto, o L é igual a 2, eu tenho 5 orbitais por essa última definição que a gente fez aqui. Se eu somar isso aqui, quanto que vai dar? 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Certo? Então, ó, e se vocês fizerem isso para os outros, vocês vão ver que isso aqui é sempre verdade. O número de orbitais para uma determinada camada vai ser sempre n ao quadrado. Certo? Então, para a camada n igual a 3, o número de orbitais que eu vou ter dentro daquela camada vão ser 9. Se eu estou na camada n igual a 2, o número de orbitais é 4, porque eu tenho subnível L igual a 1, subnível L igual a 0. 3 mais 1, 4. E assim sucessivamente. Para a camada n igual a 4, eu vou ter 16 orbitais, porque além desse 9 eu vou somar mais 7 da subcamada F. E assim sucessivamente, certo? Então o número de orbitais de uma determinada camada é igual a n ao quadrado. Tudo bem? Bom, então olha só. Se a gente pegar isso aqui agora, para a gente voltar lá no modelo de Bohr, tem uma diferença que é importante. Quando eu estou falando de diferentes subníveis, há também uma diferença de energia entre eles. Portanto, se eu estou pegando a camada n igual a 2, por exemplo, o subnível 2S tem uma diferença de energia com relação ao subnível 2P. O 2S ele é menos energético do que o 2P, certo? Só que esse 2P aqui, ele é dividido em 3 orbitais. Esses 3 orbitais dentro desse subnível, diferentemente dessa diferença que há de energia entre subníveis, no mesmo subnível os orbitais têm a mesma energia. Então nós dizemos que os 3 orbitais do subnível 2P são degenerados, ou seja, eles têm a mesma energia, certo? Vamos voltar lá só para pegar essa representação aqui para a gente tentar entender por que tem essa diferença. Então, ó, eu tenho aqui o subnível 1S, apenas um orbital. Cada tracinho desse vai representar um orbital, certo? O 2S e o 2P, eu tenho 3 orbitais, porém os 3 com a mesma energia, certo? Deixa eu colocar menorzinho aqui para a gente usar o espaço lá. Vou colocar para cá e para cá. Então, cada um desses orbitais aqui tem a mesma energia, certo? E assim sucessivamente. Se a gente for comparar agora o modelo de Bohr com esse modelo aqui, a gente começa a ver umas diferenças que geram aquele problema quando a gente compara o experimental com o teórico. Então, ó, se eu estou falando da transição da camada n igual a 1 para a camada n igual a 2, eu tenho apenas uma possibilidade, se eu estou falando aqui no modelo de Bohr, certo? Do n igual a 1 a 2, o elétron vem daqui, ele pode ser excitado para cá, e aí ao retornar, ele vai emitir apenas uma linha, certo? Que nesse caso aqui é igual a essa amarela aqui, coincidentemente porque a gente está usando a mesma figura, certo? Só que quando a gente vai para o modelo mecânico quântico, a gente vê que o elétron, ao sair da camada n igual a 1, ele pode vir tanto para o subnível 2S, quanto para o subnível 2P. E aí ao retornar, ele uma vez aqui no subnível 2P, ele pode retornar passando pelo subnível 2S, e aqui vai emitir uma linha naquele espectro, e do 2S ele pode retornar para o 1S, emitindo outra linha. Então aqui no modelo de Bohr, em que era previsto apenas uma linha, aqui a gente tem um desdobramento em 2 linhas, certo? Só que vamos lembrar lá de uma observação, isso daqui ele condizia muito bem quando a gente está falando do átomo de hidrogênio. Mas por que isso acontece? Porque no átomo de hidrogênio, eu vou fazer aqui um terceiro gráfico para o hidrogênio, no átomo de hidrogênio nós dizemos que todos os subníveis de um mesmo nível, eles são degenerados. Então para o átomo de hidrogênio, mesmo no mecânico quântico aqui, eu tenho aqui o n igual a 1, o n igual a 2, os 4 orbitais da camada n igual a 2 possuem a mesma energia.
eu tenho aqui o 2s e o 2p. E aqui eu tenho o subnível 1s, certo? E a mesma coisa, para a camada n igual a 3, eu vou ter aqueles 9 orbitais, os 9 orbitais todos com a mesma energia para o hidrogênio, certo? E aí isso aqui é similar ao modelo de Bohr. Está fora de escala aqui, mas a lógica é que eu tenho degenerados. Então, ó, quando eu vou nessa situação aqui, eu tenho apenas uma opção mesmo da camada n igual a 2 para voltar para n igual a 1. Isso aqui vai gerar apenas uma linha. A questão é que quando eu coloco mais um elétron, ou seja, saio do hidrogênio e vou para o hélio, a degenerescência desses níveis, elas são perdidas, ou seja, começa a ter desdobramentos das camadas em subcamadas, como está, no caso, representado aqui. E aí, quando eu chego nessa situação, eu já vou diferir bastante desse caso. Por conta disso, não vou ter essa correspondência entre experimental e teórico. Mas se eu pego o hélio, o átomo de hélio, tiro um elétron dele, faço um cátion, e aí eu falei lá no vídeo anterior que para essa situação a gente tem uma correspondência novamente entre experimental e teórico, é porque quando eu tiro um elétron do hélio, esses orbitais aqui, eles passam a ser degenerados novamente, passam a ter todos a mesma energia, independente do subnível. E aí é como se eu voltasse aqui na situação inicial, que é descrito pelo modelo de Bohr. E aí passa a ser verdade. Essa questão da perda de degenerescência, ela também é uma consequência da resolução da equação de onda de Schrödinger, certo? E aí tem umas questões a mais envolvidas que a gente vai falar nos vídeos seguintes. Mas a lógica era essa, porque quando eu removia todos os elétrons, deixava apenas um, a gente perdia esse desdobramento e ficava com todos os orbitais do mesmo nível com a mesma energia. E é exatamente o que Bohr previa. Então, por isso que funcionava para esses átomos que a gente chama de hidrogenóides, ou seja, ou hidrogênio ou cátions com apenas um elétron. Mas quando eu coloco um elétron a mais ali, gera o desdobramento e aí não tem mais essa correspondência. Beleza? Bom, aqui nós definimos então nessas aulas os orbitais, ou os números quânticos que definem os orbitais, e aí no próximo vídeo a gente vai ver como que esses elétrons estão dispostos nos orbitais para falar de fato da estrutura eletrônica dos átomos, beleza? Então até a próxima.